dormindo, eu escuto a trilha, falo sozinho à noite. É um negócio que eu vou te dizer, hein? Boa tarde, ouvinte da Central Brasileira de Notícias. Chegamos, vamos juntos até às 5 horas da tarde, segunda-feira, 11 de março de 2024. Daqui a pouquinho tem a divulgação dos jogos das quartas de final. Sabe do que, meu caro Carlão de Freitas? Do quê? Do grande campeonato cuiabense. É muito bom, hein? Legal. Nossa, campeonato cuiabense. E vem também. Não vejo a hora. E vem também a divulgação do Sergipão, fase aguda do Sergipão, hein? Isso, aí Aliás, sim. um desafio pro Fábio Scheibe, Antônio Lupi. Passar os times que avançaram em todas as competições estaduais Boa, deste país. Agora, de bate-pronto. Desafio não precisa ser de bate-pronto. A cada minuto no programa eu vou chamando um estado e ele vai falando, hein? Ele já começa a mexer a mão no ansioso, teclado. ansioso. Os rebaixados também seriam interessantes, né? Muito obrigado, viu, Rafael Pio? Deus abençoe. Virou garçom. O Pio, ele sempre abastece a gente com emoções, né? É um eterno apaixonado. É um eterno apaixonado. É o nosso muso. O nosso Sem ser muso. Sem ser músico. Boa tarde, Lupe. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Scheibe. Tudo tarde. bem, Boa gente? tarde. Ô, Scheibe, você gostou da missão, né? Definidos, Claro. hein? Definidos. Agora saiu de verdade. Definido. Vamos lá. Atenção. Atenção, torcedor da Ponte Preta. Palmeiras e Ponte Preta Parem as máquinas. será no... O local da partida... Não, vamos falar primeiro de Red Bull Bragantino e Inter de Limeira. Vamos lá. Atenção, Limeira, que nos abraça com muito carinho. Bragantino e Inter de Limeira, domingo, dia 17. Qual horário? Às 4 horas da tarde. Mais conhecida também como 16 horas. No Bragantino Nabizão. e Inter de Limeira no Nabizão. Bragantino classificado. Perfeito. Bochecha foi o modelo da foto da Internacional. O Bochecha foi da Ponte também. Vai pra Ponte. Vem pra E o Ponte. Capixaba do Bragantino. O Bochecha foi o modelo da Ponte também. Não, foi o Fofão. Não Aí faz não, isso. hein? Nós temos São Paulo. Pô, que Vai! isso, cara. São Paulo e Novo Horizontino domingo. São Paulo São classificado. Paulo e Novo Horizontino, domingo, dia 17, às 6 horas da noite. Na onde? No Morumbis. Grande jogo. Quem foi Põe o garoto? a trilha de suspense. Olha só, hein? Tava mais O legal. Rômulo foi vendido do Novo Horizontino, nem tá lá na foto. Não Quem tá. é o rapaz aí da foto? É o que era William do São Farias. William Farias. Que é... O William não só faria a foto, como fez, né? Já o outro, o Rômulo. E atenção, domingo, Vai! Santos e Portuguesa. Dia 17 também, hein? Qual horário? Às 8h15 da noite. Os caras são artistas. Na onde vai ser esse jogo aí? Vai ser lá no Pacaembu? Lu? Não. Na vila mais charmosa do Santos se mundo. classifica. Se todos os times vão jogar no domingo, sobrou pra Ponte e Palmeiras a boa e velha segundona. Sobrou pra Ou a Ponte. sexta-feira. Ou quem sabe a terça. Nananina não. Palmeiras e Ponte Preta Ao vivo. Vai! no sábado, Pum. dia 16. Nossa! Vai dar pra Às 6 horas da noite. Mas dá muito. O jogo termina 8. Na Arena Barueri. Jogo com transmissão. Da Quem se CBN classifica? Campinas. Quem? Ao vivo e in loco, hein? Nós vamos para esse jogo lá na Arena Barueri de Zé Rafael e o Elvis, que são os garotos estampados para esse E a jogo. Ponte Preta já foi campeã na Arena Barueri. Quartas de final, hein? Sabadão às 18 horas tem na Arena Barueri Palmeiras e Ponte Preta, definido o jogo da Ponte. Pega pra nós depois o do Guarani, Lupe. São 4 horas e 9 minutos. Vamos começar mais um Arena CBN para todo mundo que tá com a gente, acompanhando nos 99,1 para você que tá no site cbncampinas.com.br e para você que está no aplicativo da CBN ou no aplicativo da CBN Campinas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos juntos até às 5 horas da tarde resenhando, fazendo essa Campinas confusão parada. gostosa que você gosta de acompanhar, essa confusão meio doida, meio organizada. É aquela velha história, tá bagunçado, mas tem quem gerencia. Ô Lupe, hoje é dia do quê? Você não falou, hein? Ei, rapaz, 11 de vai março. acreditar que no dia 11 de março... você Aliás, não eu vou sabe falar um o negócio que pra você aconteceu, enquanto você pode procura falar. aí. A Fórmula 1 começou, já foram Nossa, 2 que grandes atropelo prêmios, do Max, mas já hein? dá pra terminar já, né? Já. Não vai ter graça. Nos 2 primeiros grandes prêmios, Max Verstappen e Sérgio Pérez. Você sabe que já eu estava foi, né? corujando sábado Ai, e olha coloquei isso. lá no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Deus do céu, o holandês É outro fenomenal, nível, tricampeão, Tá centésimo louco. pódio da carreira. Ele é outro nível.
outro nível. Cara- E o Timão ganhou mais um processo, né? Só Do pra quê? começar o dia. Adivinha Juliano. quem processou? Juliano. Ah. Juliano. Quase 2 E vai milhões de ganhar, reais. viu? E vai ganhar. É daquela de que o futebol é uma bênção. E a Né? farra do Palmeiras e do Flamengo iria acabar. É. Olha só, hein, Eliel. Manda. Dia 11 de março, o pessoal tava lá, sem muita coisa pra inventar. Aí o que eles inventaram? Aí eles colocaram assim, já sei, alguém teve uma brilhante ideia. Ah. No calendário não temos o Dia Internacional do Encanamento. Boa! Tem algum dia sobrando? Lá do fundo, dia 11 de março. Então é isso, dia 11 de março é o Dia do Internacional do Dia Encanamento. Internacional do encanamento. Encanamento. Meu Deus. Você já teve problema? Não tive. Por Quem causa foi dessa. pro ralo? Essa do encanamento, você vai contar uma pra nós do encanamento. Essa cabe. não cabe. No fim do programa. Cabe. Essa cabe. Não pode. A gente Essa vive pode. num novo Você, mundo. você traz palavras diferentes. Não, meu amigo, eu não posso. Ô, Seu Shaibi, dicionário é vasto. o acreano já chegou na reta final, Shaibi, ou ainda não? Aí, Chaibão. O acriano tá chegando, mas na verdade tem o alagoano também. Você sabe que o alagoano... Não, mas eu perguntei do acreano, tá ô indo, Shaibi. é. O acreano. Do acreano. Vamos começar por ordem Acreano. alfabética, todos os estados. É a terra do Everton, pô. Não, o acreano tá no começo ainda, terceira rodada apenas. São apenas 6 times no grupo A e 5 times no grupo B. Então, É, tá 11 no começo. times. Rio Branco É a tá aí? terceira rodada ainda. Rio Branco tá no é o time líder A. do grupo A. Ah, lá, tá. É. Ganhou do Vasco Branco. nesse fim de semana. O acreano Ganhou do tem um Vasco, time que 2 me a 0. lembra bem um estabelecimento de trabalho não próprio pro horário de um amigo meu, Sim. o Maitá. Mas Esse amigo meu tinha um hotel lá na cidade onde eu vi com esse nome. É. E o slogan era bem legal. É Humaitá. Ô, pastor, nós temos sarcófago hoje ou não? Nós temos Deus sim, do céu. a gente Tira o voltou. microfone A dele. Ponte Preta esteve em campo. A Ponte Preta esteve em campo. Aí, Carlão. É. Ponte Preta- É porque foi o cabelo que Não que tem fez. jeito. No dia 11 de março, a Ponte esteve em campo contra quem? A Ponte Preta enfrentou, deixa eu ver aqui que ele me passou. Bragantino. Ah, Bragantino, O antigo, né? O antigo. tradicional, É, tradicional. O preto e branco. No mesmo ano em que a Ponte encarou o Bragantino, dia 11 de março, essa música aqui estava sendo lançada. Ó. Ah, não. Você tá louco? Rogério Falzino, isso aí. Jota Quest. Banda Mineira. Ó. Então, Quem nunca cantou, fez uma cantada pra um rapaz ou pra alguma moça com essa música, infelizmente, Já morreu por dentro. já morreu por dentro. Então, já morri por dentro, então. Adiante. Essa não. Ó, já tem campeonato estadual Já eu volto com o sarcófago. na semifinal, hein, Shaibe? Quem que é? Na semifinal tem o alagoano, Aí, tem o ó. carioca. O Alagoano, Agora o Muricy Gaúcho. perdeu, hein? E o CSA, como é que tá aí? O CSA não avançou, tá não. fora. O CSA demitiu o Marcelo Cabo. Avançou o CSE. CSE. O CSA não avançou, não. E o Asa. Só o Muricy Muricy que é o perdeu. intruso aí, né? Porque é tudo time das letrinhas, aí vem o Muricy. Sopa de letrinhas. É O verdade. Muricy perdeu pro CRB por 2-1, tem o jogo da volta. E o CSE empatou com o Asa 1-1, também tem o jogo da volta no próximo final de semana. Tá vendo aí, ô Lupe? Você Tô falou que o vendo. Shaibe não ia conseguir encontrar Não, um eu estadual. não falei nada disso. Você tá vendo aí? Eu quero ver ele pegar depois o Amapense pra gente. Ah, O já Amapaense. O Amapaense ainda tá na quinta rodada e tem duelo, hein? Qual? Sexta-feira tem Santos e São Paulo. Ai, que Opa. show. Tem São Paulo lá? Tem São O Paulo do Santos é Amapá e o famoso. Santos. É o clássico Sansão, hein? Tem Santos e São Paulo no Amapá, hein? Vamos fazer um cara a cara? Ah, podia, né? Tem. Ai, como é bom começar a semana desse jeito, né? Sem Animado, assunto né? nenhum. Não tem nada pra Aconteceu falar. pouca coisa no final de semana, né? Mas nós já Classificado, falamos né? da Fórmula 1. Classificado, né, Léo? É a Ó, vida. Amazonense tá no segundo turno ainda, hein, Shaibe? Amazonense não tá. Os times acabam jogando, acabam estendendo pra ter mais calendário, né? É, lá, não é que lá é pouco time, né? Aí Amazonas, tem quem mais é? Tá, o tabela. Nacional tá aí, Léo? Como é que Nacional tá mal, mas tá. Rio Negro. O Rio Negro não tá, não. Ixi. Não, o Rio Negro tá em último lugar lá, mas tá. E os Agora, Solimões? o novo time é o Amazonas. É o agora, na Amazonas. Série B, né? É, esse aí tem estrutura, Série B né? do Brasileirão. O Jô vai jogar pelo Amazonas, né? E o Baiano, hein? Baiano teve jogo no semifinal também, né, Shaibe? O Vitória ganhou do Barcelona ontem. 2-0, Vitória ganhando do Barcelona. É, caminhando pra ser mais um Bavi na final, né? Ah, que surpresa. E o Bahia ganhou do Jequié. Jequié. No sábado. Jequié, E os no dois sábado. jogando fora de casa. Imagina jogando em casa, então, né? Já tá definido. Esse aí já tá definido. E aí, antes Pois da é. gente ir pro nosso intervalo, e o Candangão?
Candangão tem os tradicionais Brasiliense, Gama também, né? Tem o Real Brasília, que perdeu no meio da semana a Copa do Brasil. Vai. E Não, mas agora a semifinal do tá Candangão, rolando a semifinal, né? Brasiliense e Capital. E o Capital. E o Gama e Ceilândia. Enfrentando o Ceilândia. O baiano tá jogando no Gama ainda, volante, né? Jura? Tá jogando, louco. tá ativo. Você sabe como é que chama o goleiro do Brasiliense? Não. É o Sucuri. E o Alegria que entrou ontem? Aonde? Que jogo? Nova Iguaçu. No Nova Iguaçu, do Nova Vasco. Iguaçu, O cara chama Alegria, velho. Eu acho muito bonito, talvez um dos uniformes mais bonitos do Brasil, Estilo do Nova Holanda, Iguaçu. né? Estilo Holanda. Aquele laranja forte, eu O gostei. filho do Iranildo Gostei Chuchu mesmo. joga no Nova Iguaçu e tá indo Seria bem, o Chuchuzinho? Né? Seria o Chuchuzinho, verdade. Ô, Chaibe, mas tem campeonato aí nas quartas de final, não tem não? Tem, o Gaúcho acabou. Não, foi o Capixaba. disputado as quartas. Ordem alfabética, Chaibe. Ordem você quer, alfabética. então, bota alfabética. O desespero Aí do você dedo sabia. dele pra clicar no eita, Google é Vou desesperador. até pra intervalo agora, vai. O ca- Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. A Caoa Sherry traz para você mais uma ótima notícia. A família Tigo ganha seu mais jovem e impetuoso membro, o novo Tigo 7 Sport. O mesmo DNA tecnológico, a mesma imponência de estilo, a mesma aparência vistosa, alto e elegante, com uma nova e marcante diferença: sua disponibilidade por um preço sedutor. Venha conquistá-lo. Caoa Sherry. Saiba mais em caoasherry.com.br. Paz no trânsito começa por você. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Arena CBN. Quatro horas e 18 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Pois é, meu caro Carlão de Freitas. Os jogos que a gente tinha expectativa, que não sei o que lá, com 8 minutos já acabou a rodada, né? É verdade, o Guarani, né? Deve ser essa conversa. Não deu muito tempo para o sofrimento, né? Claro que no decorrer do jogo passou sufoco, teve bola na trave e tal, mas importante sair praticamente vencendo o jogo por 1-0, deu uma tranquilidade, era um jogo difícil, eu vejo muitas pessoas falando, mas levou sufoco do Bragantino, time A, time B, time C. Cara, o Bragantino ele tem uma ideia de jogo, ele tem uma filosofia, é muito complicado enfrentar a equipe de Bragança Paulista, e o Guarani foi bem. Sentimento de alívio, vale sim a comemoração, mas como eu tenho falado aqui nas tribunas da CBN, a reflexão ela tem que ser feita. O trabalho de gestão do Guarani até aqui foi um trabalho péssimo, horroroso. Todas as vezes que a diretoria precisou entrar em algum assunto, resolver algum assunto, ela se deu mal, sempre foi pelo caminho errado e que eu acho que refletiu dentro de campo. Então, por isso, é uma campanha ruim, uma campanha para ser lembrada, sim senhor, de como não fazer futebol, porque o Guarani estava em evolução, mesmo tendo frustrado o torcedor na Série B e agora fez um caminho inverso no Campeonato Paulista e por pouco não foi rebaixado. Dos males o menor, o Guarani permanece, tem aí 40 dias para trabalhar e que a coisa possa mudar, e mudar drasticamente para a Série B do Campeonato Brasileiro. Concordo, Carlão, acho que tem muita coisa a ser azeitada, esse susto foi grande, Sim. e você veja que se o susto não é corrigido, o que aconteceu com o Ituano?
Desde o ano passado, o aviso tem sido. Já vinha. O sinal de alerta estava ligado, mas. Paulistão, tiro curto, complicado. Se safou com 10 pontos, na verdade, até com 8 escaparia, né? Mesmo se ele tivesse perdido o jogo, o Santo André acho que não alcançaria, né? Deixa eu só pegar aqui. Alcançaria sim. O Santo André passaria ele. Sim. Então, Com 9 pontos, ele escaparia. Sim. 9 pontos, né? Deixa eu pegar aqui a classe. Se o Bragantino tivesse vencido o jogo, o Guarani teria sido rebaixado. E, cara, num trabalho que a gente percebe a evolução, a diretoria está trabalhando o extracampo para tentar equacionar as dívidas, organizando, e é um trabalho muito bem feito. Um rebaixamento a esta altura seria complicado demais para o Guarani voltar a ter uma vida mais equilibrada. Então, flertou com o perigo, né? Teve mais sorte que juízo, né? Que o pessoal fala. O empate salvava o Guarani, porque ele iria a 9 e o Santo André foi a 8 com a vitória em cima da Ponte. Agora, se o Guarani perde, ele fica com 7 e o Santo André iria a 8. Um risco desnecessário antes de começar a temporada, né? Depois, com o decorrer... Imagina, você começa que nem o Novo Horizontino ano passado, né? Você começa uma temporada já rebaixada e com uma Série B ainda para ser disputada. É um negócio meio... E a Portuguesa, que também teve 10 pontos, conseguiu a classificação, ficou na 13ª. É o grupo errado, né? É o grupo errado. Mas aí é regulamento, todo mundo lá assinou. Então, assim, não adianta a gente ficar aqui descendo a lenha, não vamos sendo fazer que a isso, gente não tem nem como entrar na porta da Federação Paulista. Na hora que de o cara Futebol. fala assim, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. A verba para esse ano é essa daqui. Os caras, aonde eu assino? Onde eu assino? É isso mesmo. Mas vale lembrar que tipo você... um amigo nosso. Né? E vale lembrar que você e você já pegaram a verba. Já pediram, Mas de 2027. Não, só tem que falar assim, gente, só um detalhe, tá? O regulamento é esse, a verba é aquela. Quem já pediu antecipação, se não concordar, precisa devolver a verba. Os caras assinam na hora, sem ver. Só rubrica pra mim no papel. Boa tarde, amigos da CBN. Aqui o Igor. Gostaria de fazer uma pergunta para o Carlos Eduardo de Freitas, o senhor chamado Carlão. Nossa, lá vai. Se essa debandada de jogadores indo para o Vitória da Bahia e para jogar a Vera, ou será para aproveitar as facilidades oferecidas pela patrocinadora? Que isso, rapaz. Nossa, mas que aí pergunta não, forte. Aí hein? não. Até porque não precisava nem tão longe assim. A Ponte Preta tem então, o mesmo por patrocínio. isso, não. Nada a ver. Hoje é aniversário do grande bandeirante de Birigui. Boa! Olha só, já fui lá em Birigui. O meu primeiro jogo... Longe, né? O meu primeiro jogo como repórter foi em Birigui. Olha aí, longe. O repórter oficial passou mal, aí deram o microfone na minha mão. E aí virou o que virou. Aí deu tudo errado. Ó, então foi em Birigui que começou a dar errado. Birigui. Cara, legado eu do acho Birigui. que, deixa eu pensar quando foi isso. Isso deve ter sido em 90 e... Não, isso foi em 76. 2001, 2002, alguma coisa assim. Quem que era? Era comercial, Botafogo? Não, era Sertão? Sertãozinho Bandeirante de Birigui. O Luciano Gigante já jogava lá, né? Não, não. ele tava crescendo aí. O único prejudicado foi o São Bernardo. Se você for ver, é porque terminou em quinto e não se classificou. É isso. Com 21 pontos nesse regulamento maluco. Hoje, se a gente fosse pegar a tabela mesmo... Aqui, ó. Dos 8, era Palmeiras, Santos, São Paulo, Novo Horizontino, São Bernardo, Bragantino, Inter de Limeira e a Ponte. A Ponte entraria e, curiosamente, pegaria o Palmeiras. Ai, que legal, hein? Que bela campanha, hein? Olha, e os confrontos mudariam só depois, ó, porque Santos e Inter de Limeira, São Paulo pegaria o Bragantino e aí teria um duelo do interior, Novo Horizontino e São Bernardo. Ai, e agora, aqui, quem está bem na fita é o Água Santa, 9º colocado. Muito provavelmente estará na Copa do Brasil de 2025. E o Corinthians, ali na 10ª posição, pelo campeonato estadual, não sei não se consegue a vaga. Não, o Corinthians é campeão da Copa do Brasil. Ano passado, o Botafogo de Ribeirão Preto estava nessa posição e conseguiu a vaga. Beliscou. Foi a da confusão com o Guarani? Que teve não. Essa foi 2020. Essa foi 22. Foi no ano anterior, né? Um rolo da O Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil. Calma, torcedor corintiano. O que aconteceu no Paulista foi só um susto. A gente faz a abertura do programa, mas aí os caras avacalham e o ouvinte pega, né? Esse negócio do Scheibe de ficar meio, enfim, né? Tirando onda. Estão engraçadinhos hoje, hein? Jogo do Guarani, tão loucos. Aguardem o Bugre no Brasileirão. Vai subir com toda certeza. Felipe Canier.
Felipe. Amigo do grande Carlão. Felipe Carnier estudou comigo. Bugrino conhece Bugrino, né? Quem colava? Lá do Nova Europa. Você colava dele ou ele colava de você? Ele era repetente, ele era maior que eu. Ó, ele completou aqui, amigo de arquibancada. Boa. Aí ele tá falando. Entregou. Que legal. Entregou. Eu acho que além a amizade da escola, ela passa fronteiras, né? Do estádio pra escola, que coisa bacana. Estudamos juntos. Boa. Essa eliminação do Guarani, né? Essa não queda também, já no último jogo, pelo lado, não tem lado bom, né? Mas vendo um lado mais positivo, é que o Guarani se livra do trauma da Série B do ano passado também, que estava lutando para conseguir a classificação e no final, nas 8 últimas rodadas, acabou indo por água abaixo, entrou no Paulista pensando muito nesse ano de 2023 e agora, por uma força maior, acaba tendo que reverter esses 2 traumas, mas o Paulista que sirva de lição agora, com 40 dias, aí o Claudinei ainda novo no cargo de treinador do Guarani, possa fazer um trabalho bom para a Série B, o Guarani voltar como foi ano passado, né? Começou tão bem, com bastante tempo no G4 da competição. O ouvinte mandou aqui pra gente, ó. Carlão, me diz aí, quem tá mais ferrado? A Ponte no próximo sábado ou o Buda quando sair do BBB? Eu acho que é o Buda, porque a Ponte vai fazer um grande eu acho que jogo. não. Acho que vão voltar e ele vai se dar bem ainda com o Instagram da eu mulher. eu acho que nessa a Yasmin cai, né? Tá com jeito. Aí o pessoal tá nervoso aqui, hein? Estão dizendo que é o Samuel Rosa que tá cantando. Você se equivocou, Carlão. Falou Rogério Flauzino. Boa tarde, galera. Cadê o Cabelo? O Cabelo não pode faltar da resenha do Arena. Me divirto muito com vocês. Eduardo, o Cabelo tá com gota ainda. Um sério quadro de gota. Sério quadro. Não sei, talvez na quinta-feira dê certo. E hoje também, como ele tem gota, hoje é dia do encanamento, ele infelizmente ele tá é feriado pra ele. Homenageando a gota dele. Positiva, as orações, né, pro Cabelo. O Carlão, já um jogo modorrento foi Ponte Preta e Santo André, hein? Pela Ponte Meu Preta, Deus né, do céu. Modorrento pela Ponte. O Santo André deu a vida, né? Sim, o Santo André mereceu cair, um time ruim, um time limitado, não condiz com a tradição do Santo André, campeão de Copa do Brasil. Mas a Ponte fez um jogo, tá louco, gelada, não jogou nada, não sabia o significado da partida, não entendeu que o jogo era importantíssimo, não só para classificação, mas colocar a Ponte em evidência, vencer com autoridade, fazer a alegria do torcedor pontepretano que lotou lá o local destinado a eles. Mas a Ponte flertou bem com o perigo, mas flertou bem, bonito. Graças à inoperância do time, a gente pode dividir a Ponte em 2 situações. O parabéns pela classificação, inesperada até, mas a diretoria trabalhou bem, técnico João Brigatti, os jogadores, as apostas foram bem feitas dessa vez. Agora, o jogo contra o Santo André deixou uma péssima impressão e, por sorte, a Ponte não foi eliminada. Por outro lado, a gente pode observar aí que o Campeonato Paulista ele é um velho e conhecido estadual por acabar com planejamentos, se é que podemos dizer assim. O Chaib, o Ituano, a SAF, né, do Ituano, até divulgou uma carta esse fim de semana, né, para explicar o rebaixamento. Exatamente, a gestão do Juninho Paulista acabou lembrando fatos do Ituano durante esses últimos 20 anos que esteve 22, na verdade, que esteve na Série A1 do Paulista, momentos marcantes do time, inclusive 2 títulos, né? E o Ituano também passou por essa situação de jogar a última rodada precisando vencer para não cair, mas dessa vez precisava vencer e ainda torcer com outros resultados, né? Lembrou de 2010 contra a Portuguesa, uma atuação gigantesca do pequeno Juninho Paulista no Canindé, 2013 quando venceu o Palmeiras na última rodada, em 2023 quando venceu o Santos também, acabou se classificando no final das contas, eliminando o Corinthians. Mas a gestão do Ituano classifica como um desvio de rota essa queda para a Série A2 e diz que a obrigação do clube já subir no próximo ano, que o Ituano não merece estar onde vai estar, vai disputar uma Série B do Brasileiro e muita coisa vai ser mudada até lá. Ou seja, faz a meia-culpa, né, como o Chaib disse, trazendo os feitos dessas 2 décadas aí à frente do time, mas garante ao torcedor que vai voltar. E lembrando que se a gente pegar hoje a Série B, a Série A2 do Campeonato Paulista, o Ituano realmente, eu acho que é um dos grandes ali, né? É um time organizado, né? Um clube organizado. Isso se subir o 15 e os outros times aí São que a gente está vendo. Tradicional também. Agora, acho legal esses palavreados do futebol, né? Um desvio de rota. Nossa. Deus do céu. Mas desvio de rota feia, no caso. Caiu. Um desvio de rota que terminou numa queda, né? Sabe o que acontece? Já não fez uma Série B interessante, assim.
contratou vários jogadores. Manteve o Marcinho, que acho que é o correto, né? Mas sei lá, não sei. Poderia ter feito algo diferente. O Ituano tá apostando em jogadores experientes que já não estão conseguindo render bastante, como foi o caso do Neto Berola, que tá no departamento médico até hoje. Ô, louco. Quase Eu nem uma sabia que ele partida tava aí. pelo Jefferson pelo Paulino Ituano. também já deu. O Jean-Pierre agora Jean-Pierre, também, né? verdade. Mas sabe um jogador que você, Fábio Scheib, criticava no passado, chamava ele de Bitelo. inimigo do gol, e aí foi pra Inter de Limeira e tá fazendo Quirino. gol a rodo, chamado Quirino. Quirino. O Eu lembrei senhor de era você, um cara. perseguidor dele. E hoje ele tá lá, classificado, vai arrumar um trampo depois que sair da Inter de Time Série A ou sensação Série do B. interior. E o Ituano precisando do quê? De gol. E o Quirino fazendo gol. E você, Fábio Scheib, você O problema do Ituano mais aqui crítico ao Quirino. conversando com algumas pessoas que circulam lá no clube, é a falta do grupo não estar unido, sabe? A falta de união no grupo. Um amigo tem secreto. muitos jogadores que estão aqui, muitos jogadores Precisa que estão fazer um aqui no churrascão Ituano, aí pra dar uma azeitada, hein? que pertencem a outras equipes, acabam sendo pagos pelas outras Então, equipes. os caras uma então não estão potência nem aí, superior, né? Fala pra procurar e um acaba condomínio não aí. dando o valor fazer um churrasco. necessário aqui. O grupo mas não tá tão unido assim. Tem um detalhe também. Dizem que quando a família Scheib tirou o aporte financeiro, Acabou. a coisa ficou feia também. Acabou. Se a sua casa Ah, tivesse complicado. muro, eles amanheceriam pichados. Ô, Eliel, falando algo da Ponte Preta que o Lupe trouxe de manhã, a Ponte Preta, infelizmente, né, pelas essas novas regras e leis aí que a gente tem no futebol, vai ser a única equipe que vai jogar sem o apoio da sua torcida, né, nessas quartas de final. O Lupe tinha lembrado isso, porque pelo Ministério Público não pode ter torcida num confronto contra um dos grandes, Palmeiras e Ponte Preta, apenas com torcida única do Palmeiras, né? Infelizmente está assim no futebol. É. Mas a renda é dividida, né? Ah, mas aí Sim. você viu o borderô do Palmeiras e Botafogo? Barueri, Deu líquido, deu. Ah, não, mas ali não valia nada. Palmeiras Não, mas- e Botafogo foi jogão de compra e tabela. Mas eu. Agora eu acho Não. que o Palmeiras põe uns 20, 25 mil torcedores. Mas- Quanto cabe lá na Arena Barueri? 31, não é? Então, acho que Ô, vem... Lupe, se você tiver um tempo, depois pega a renda de Palmeiras e Corinthians em Barueri. Vamos ver quanto trabalho foi. bem. Aí vai ser mais ou menos isso. Agora então tá bom. Então tá bom. Tem que pedir as coisas pra ele, meu chefe, agora? Não, cara, tá pedindo Não. ajuda. pelo 30 amor mil de Deus. pessoas, vai ter essa Mudou, meu expectativa chefe? do público. Hoje deu a louca no gerente? Não, cara, não fala assim. Ah, ele foi solista. Ele tá foi- pedindo pra você uma ajuda. Isso. Você tá sendo Vai muito dormir, Fábio cavalo Scheib. com o Fábio É que eu tô Scheib. focado nas tabelas dos regionais aqui, cara. Não dá pra fazer Que rodada isso que foi agora. essa aí, Scheib, do Palmeiras? Corinthians. Vamos ver. A ficha técnica deve ter aqui. Ficha técnica. Palmeiras e Rodada Corinthians, acho 10. que foi a sétima, né? Palmeiras e Sete. Corinthians. Sexta. Foi a sétima? Se não foi a sétima. Não Chaves. foi a sétima. Ei, Chaves, mas você não tá. Então foi a Foi oitava. a sexta. Não foi a Ó, sexta. deixa eu ver aqui no site do meu timão, não tem. Não foi a oitava. Ué, então... O 2x2 lá do Everton, que você falou. Nona bastante. rodada. Ah, por pouco, hein? Nona rodada. Passou perto. Ih, parece que você tem que fazer alguma coisa aí, ó. É o repórter CBN já, mas eu tô com o borderô financeiro aqui, Scheib. Aqui eu tenho 29 mil de público. 29 mil. Sobrou 1 milhão milhão, e 55 mil. Não, vai 500, Vamos. 500 conto pra cada um. Vai! Repórter CBN. Segunda-feira, 11 de março de 2024. A Receita Federal antecipou a liberação do programa do Imposto de Renda 2024 para amanhã. A medida vai permitir que o contribuinte verifique as informações disponíveis e reúna documentos pendentes antes do dia 15 de março, quando começa o prazo de entrega das declarações, que vai até o dia 31 de maio. A expectativa do órgão é receber 40% de declarações pré-preenchidas neste ano. Uma pesquisa da Serasa aponta que o produto mais buscado pelos consumidores brasileiros para linhas de crédito em fevereiro foi o cartão. O estudo indica que 40% dos usuários dessa modalidade usam o limite para fazer investimentos, 25% das despesas diárias, 15% para dívidas, 13% para contas básicas e 9% para viagens. Os investimentos também são o principal destino entre quem toma empréstimo pessoal, crédito consignado e créditos com garantia de veículo e imóvel. O Palmeiras informou que
vai acionar na justiça, o dono da SAF do Botafogo, John Textor, para que ele responda pelas declarações sobre corrupção no futebol brasileiro. No último sábado, o empresário afirmou, sem apresentar provas, que um jogo do time alviverde pode ter sido manipulado, mas disse que o clube paulista não estava envolvido no esquema. De acordo com o Textor, o jogo seria uma partida contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro de 2022. Ele não entrou em detalhes sobre as pessoas envolvidas no caso. A princesa Kate Middleton pediu desculpas depois de publicar uma foto manipulada. Agências de notícia retiraram o material de circulação ao constatarem os indícios de adulteração. Diante da situação, a princesa começou a sofrer pressão para se pronunciar sobre o caso. A imagem, em homenagem ao Dia das Mães no Reino Unido, seria a primeira oficial de Kate após uma cirurgia no abdômen em janeiro e em meio às especulações sobre o estado de saúde dela. No horário de Brasília, 4h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. São 4h36. Boa tarde para você, Mário Quintino. Como está essa segundona, principalmente de olho na Dom Pedro, né? Exatamente, Eliel. Boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. A situação ainda é complicada na rodovia Dom Pedro, principalmente para quem vai em direção da rodovia Anhanguera em Campinas. Mais cedo aconteceu uma colisão entre uma carreta e um veículo utilitário. Inclusive, esse veículo utilitário acabou tombando na pista e o condutor ficou preso nesse caminhão ali, nesse veículo utilitário. Ele já foi retirado, foi levado, socorrido até o Hospital de Clínicas da Unicamp e a pista chegou a ser interditada. Porém, agora a pista já foi liberada, mas ainda tem lentidão exatamente por conta do tempo ali em que houve o bloqueio. Atenção, você que utiliza a Dom Pedro para seguir em direção da rodovia Anhanguera em Campinas, quilômetro 129, altura da Avenida Mackenzie. Por conta disso também, Eliel, tem reflexo para o nosso ouvinte que sai do anel viário Magalhães Teixeira, vai acessar Dom Pedro, também com lentidão ali na região. Então, quem puder evitar o trecho, vai fazer um bom negócio, acessar Dom Pedro, por exemplo, em um ponto mais à frente, pela Avenida Carlos Grimaldi, região também do Parque Imperador, que tem boas condições. Trago informações também para o nosso ouvinte que utiliza aí a rodovia Heitor Penteado para quem vai em direção de Souzas, acaba diminuindo a velocidade também por conta da Dom Pedro, aí depois melhoram as condições. Eliel. Perfeito, obrigado pelas suas informações. Você volta daqui a pouquinho no ponto final, Mário. A AutoZone é a maior revendedora de autopeças e acessórios originais com mais de 100 lojas no Brasil. Tem sempre uma pertinho de você. Vá correndo conhecer. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E no último final de semana tivemos a definição da Copa Brasil de vôlei. No sábado, semifinal, o Guarulhos venceu o Vôlei Renata por 3-2 e o Cruzeiro atropelou o CS por 3-0. A final aconteceu ontem e o Guarulhos acabou perdendo para o Cruzeiro, que venceu por 3-0. Cruzeiro campeão da Copa Brasil de Vôlei. Agora, todas as atenções do Vôlei Renata voltadas para a Superliga. E na quinta-feira tem duelo aqui em Campinas. O Vôlei Renata enfrenta às 9 horas da noite a equipe do América no ginásio do Taquaral. Quinta, dia 14, 9 horas da noite, tem jogo do Vôlei Renata em Campinas.
Feliz Audi novo na Audi Center Campinas. Agora é a sua hora de sair de Audi 0 km. Audi Q3 SUV Performance. Entrada mais 24 parcelas de 5.599 sem juros e sem parcela final. E com apenas R$390 a mais nas parcelas, você leva a versão Q3 Sportback Performance. Aproveite, essa oferta é por tempo limitado. Feliz Audi novo é na Audi Center Campinas. WhatsApp 3344-1200. Paz no trânsito começa por você. Arena CBN. Quatro horas e 47, não, 4h40 aqui, 4h47 ainda. 4h40, Eliel. De volta com o nosso Arena CBN. Deixa eu ver o que a galera tá mandando aqui. Com certeza tá pegando no pé do Carlão. Quer ver, ó? Antes de você falar as mensagens, só atualizando para quem ligou o rádio agora, Exato. Palmeiras e Ponte Preta, quartas Sabadão. de final, sábado, às 6 horas da noite na Arena Estaremos Barueri. lá, né, Lupe? Estaremos lá. Direto da Arena Barueri para todo o estado de São Paulo, através e para as ondas da internet, através da nossa CBN Campinas. O ouvinte mandou aqui, ó. Parecia que a Ponte queria entregar e derrubar o Bugre, hein? Será? O Carlão acha que não. Faltou mesmo inspiração, qualidade, enfim. Não dá pra gente... Não foi essa questão do entrega, não. Mas e já pensou? Se acontece um gol do Água Santa, o Guarani escapa, já pensou? Porque venceu, Por e a pouco, Ponte né? não classifica? Mas aí o risco. A onda, ela porque, tudo ela bem. acompanha. Ia virar um terremoto. Um quase caiu, mas não caiu, se manteve. E se o outro não classifica, não muda nada. Os dois estão de férias. Exato. Pronto. Tá certo. E além do mais, perdeu um jogador importante para a equipe também nas quartas de final. Gabriel Novaes expulso, né? Tava até... Foi um dos mais agitados nessa partida. Aí um cara importante, tá marcado gols aí na Ponte Preta para fazer falta no próximo jogo. Esses jogos só servem para complicar, né? Ainda mais com a eminência de um mata-mata, né? De um jogo mata, pelo menos, porque não é mata-mata, né? Fizemos a nossa parte, o Braga não fez a dele. O ouvinte mandou mensagem pra gente. Tem áudio, vamos ver o que a galera quer dizer pra gente no áudio aí no 991869070. Boa tarde, amigos do Arena. Tarde. Tô vendo aí a repercussão dos oito classificados aí do Paulista. Já perceberam que todo ano é a mesma conversa? Não percebi, não. Será que esse pessoal que faz a montagem do campeonato não sabem disso? Claro que sabe. Por que não muda? Será qual é quem é o interessado nisso? Porque não é justo, né? Uma forma de campeonato dessa forma. Não existe em nenhum lugar do planeta um campeonato que tenha esse formato. Então, acredito eu que existe uma linha de interesse muito forte aí que deixa esse absurdo, né, que é essa fase, essa maneira de classificação. O interesse maior é ter todos os clássicos dos quatro times grandes na competição, porque se fosse outra forma não teria obrigatoriamente o clássico com os quatro grandes. Então essa é a solução para poder ter as partidas. Faz ponto corrido. Faz quadrangular com os Se grandes, você faz ponto corrido, tem os quatro clássicos e não muda nada. Só que aí vai ter que fazer aquilo que eu falei, cair de 16 para 14 times. Mas eu acho que tem várias fórmulas, sabe? Eliel, Fabião, Lupe. Cara, tem várias situações que você consegue fazer o campeonato mais organizado, mais justo. Eu gostei do ouvinte aí. Só aqui em São Paulo, um time com 15 é eliminado, com 10 entra. É impressionante. Parem as máquinas agora, me permita ler a mensagem. Não. Paulo Kikuchi, amigo de Jorginho, o japonês. Jorginho treinador, hein? Boa tarde, amigos da CB. A Ponte Preta foi para Santo André para empatar, se arriscando ficar fora. Queria ferrar o clube rival. Ele não fala o nome, porque ele é torcedor da Ponte. Respeito. Mas é ele que mandou isso aqui na mensagem. Tomou o gol e quase ficou fora. Futebol tem que ser jogado e bem jogado. Ficar no seu jogo e pronto. Paulo Kikuchi. A lenda, né? Lenda. Mas a opinião foi boa. É um torcedor consciente, né? Mas a opinião foi boa. A opinião foi coerente, tá certo, é isso Agora, mesmo. falar a verdade, isso pra mim está fora de cogitação. Agora, se houve algum pensamento desse dentro do elenco da Ponte,
Aí é pensar muito pequeno, né? A Ponte ela tem que elevar o patamar. A Ponte ela chegou na última rodada precisando se classificar. O problema do Guarani ele teria que resolver. O problema do Guarani era o rebaixamento. Então o problema era do Guarani. Esquece os outros. Ela teria que pensar na vitória, vencer, satisfazer o torcedor que estava presente lá no Bruno José Daniel. Se houve um pensamento desse, o que eu não acredito, é um pensamento pequeno. 4h45, tem mais ouvintes, Nilson Belisário, põe no ar. Pessoal, quem tá cantando essa música aí é Skank, não é Rogério Flauzino, não. Aí ele, ó, tá fazendo. Ô, Carlão, na hora de falar das músicas, você deixa que eu falo. Você quer me atrapalhar? Você passa errado pro ouvinte, Eles cara. até torcem pra times diferentes. Poxa. O Flauzino é Galo, pô, e o Não dá Samuel pra é ser. Cruzeiro. Vai mais um aí. Boa tarde, Arena. Passando hoje para deixar minha nota de É repúdio engraçadão. ao senhor É amigo dele. Pedro Miguel Faria Caixinha, treinador do RB Bragantino, que ontem prestou um verdadeiro desserviço ao futebol, hein? Ah, é? Inimigo total do entretenimento, cara. Trouxe o dente de leite ontem para jogar em Campinas. Irresponsabilidade. Fizemos o planejamento todo na semana. Perdemos o jogo lá em Santo André. E esse cidadão me dá essa. É brincadeira, velho. É. Nervoso, né? Mas aí, é isso que não pode ir pra dentro de campo. A torcida tá fazendo a parte sim, dela. Não, isso é legal. Tá fazendo Sem a parte violência, dela. tudo bem, né? Tudo É bem. isso aí. Vai pro próximo agora, o Nilson. Boa tarde, galera do Arena. Demar Valinhos. Nilson Belisário. Ô, Demar. Ô, Grande, vocês É o colocaram Carlão, aí, é o a Carlão imprensa, né, de uma maneira geral, colocou lá no início, quando ainda tinha sorteado os grupos, né, que Palmeiras e Água Branca, ou Palmeiras e Guarani, Água Branca? seriam os classificados e que a Ponte brigaria para não cair. É. Se inverteu tudo isso aí, né? Vocês Cabelo só acertaram disse isso, 25%, Não. ou seja, todo mundo cravou que o Palmeiras seria o primeiro, isso aí é bem evidente, né? Quer saber a opinião da imprensa aí, o que a imprensa acha da passagem da Ponte? Se vai passar pelo Palmeiras, isso é um sonho, né? Mas a gente tá tranquilo com relação a isso. O que vocês acham aí, pessoal da imprensa? Quem falou disso não está presente para se defender, que foi o William Cabelo. Mas e aí, o Scheibe, passa do Verdão ou não passa? Você que tem um cara totalmente isento para responder essa pergunta. A gente fez essa análise no começo do campeonato, que a Ponte Preta vinha de uma Série B totalmente... tá muito mal e tinha contratado jogadores que ninguém conhecia ainda. Acabou que a Ponte Preta conseguiu se encaixar, o Brigatti fez um ótimo trabalho no começo também. E conseguiu dar caldo nesse time aí, o time se engrenou e acabou conseguindo a classificação. Até para os jogadores da Ponte, o primeiro objetivo era sair da zona de rebaixamento, né? O primeiro objetivo no início do campeonato. A classificação veio como um prêmio, e um prêmio muito justo, por sinal. E a Ponte Preta vai fazendo um jogo complicado com o Palmeiras. Assim, a Ponte Preta é muito tradicional, tem muita camisa. Vai ser muito complicado esse jogo para o Palmeiras. Lembrando que o empate leva para os pênaltis, né? Bom, o ouvinte mandou aqui, ó. Boa tarde, galera do Arena. O Cabelo foi visto ontem no estádio Ítalo Limonge, em Indaiatuba, tocando bumbo na torcida. Um abraço. Tá doente. Se tiver Fazer foto, o quê, né? pode mandar. A gente depois passa que lá pro RH. tem esse negócio de atestado, aí acabou, né? Você só tem que receber. Se a Ponte perder, volta pra casa, já o Buda não é verdade. Se a Ponte perder, ela vai voltar pra casa. O Buda não. Rapaz, esse foi o plot Quem twist que é mais Buda? alto. Só pra gente, pra quem não... É o rapaz do Big Brother lá que se tá engraçou com a outra, a mulher dele largou dele aqui fora, voltou pra ele sair, e a mulher dele já tá com 2 milhões de seguidores. Ele tem quanto? Nem chega a 100, pouquíssimo. Negócio meio complicado, hein, gente? Quando envolve relacionamento é melhor ficar fora, né? É, melhor, né? Negócio de participar de 3 não dá certo. É verdade. 4 horas e... É verdade, né, Scheibe? Foi pro mercado hoje, ô Fábio Scheibe? Fui no final de semana, cara. E aí? Comprei bastante coisa, né? Sei. Esfirras. Compra uma maminha? É bom pra churrasco, hein? Boa, né? Maminha. Tem tudo aí. Eu prefiro contra filé. Contra filé é modinha. Eu prefiro contra filé, Modinha. acho mais gostoso. Bom, mas aí é opinião, né? É opinião, cada um tem a sua e é isso mesmo. Tem mais um ouvinte que mandou áudio aí, Nilson Belisário, põe no ar. Boa tarde, pessoal da Arena. Tudo certo? Escuta o que eu tô falando aí, ó. Ponte Preta aí tá repercutindo por ter corrido risco, né? Entrega o jogo, não entrega. Eu não sou torcedor dela, não. Mas falar pra você que ela vai tirar o Palmeiras. Vai surpreender todo mundo aí. Abraço. Caramba.
Cara, Tá ousado. bom, então, ok. Vamos guardar esse áudio aqui. Pode classificar, ele é convidado aqui. Convidado. Pode vir. Boa tarde, pessoal. Fábio Scheibe, recado pra você. Quem dá caldo é o time da Caldense. Técnico do Bragantino ganhou o troféu em competência. Tem o troféu em confidência, né? Que era disputado aqui depois do troféu do interior. Confidência. Se a Ponte conseguir levar o jogo para os pênaltis, já o goleiro do Palmeiras é ruim para pegar pênalti, Rogério de Sorocaba. Bem lembrado, Rogério. Se a Ponte levar para os pênaltis, é campeã. Passa pelo Palmeiras. Tô dizendo aqui. Outro ouvinte mandou: a Ponte passa pelo Palmeiras. O Walter Júnior. É uma opinião impopular aqui, mas falou que passa, então. Se ele falou que passa, passa. Hein, Fábio Scheibe, um truck na sede da torcida jovem nessa semana seria bom, hein? Legal, vamos assim. Olha. Ponte Preta, falar sobre futebol, cara. Futebol. Ponte Preta é um time muito tradicional, né? Um dos mais antigos do Brasil e do estado de São Paulo, com certeza, o mais antigo. Tem muita camisa, tem muita história. Ponte Preta revelou muitos jogadores, inclusive que passaram pelo Palmeiras também. Quem leva? E Ponte Preta vai dar muito trabalho para a equipe de Palestra Itália nessas quartas de final. Ô, Carlão, e pela Série A2, acho que tá praticamente definido, né? Monte Azul e Comercial caíram. Ah, já foi, né? O Monte Azul é a última rodada agora, né? A rodada 15. O Monte Azul, ele até venceu o seu jogo, atrapalhando a vida do 15 de Piracicaba, venceu por 4-2. Só que o Capivariano também venceu, e venceu bem. O Capivariano venceu o Portuguesa Santista 3-0, confirmou a permanência. Monte Azul e Comercial vão disputar a Série A3 de 2025. E hoje no G4 nós temos São Bento, São José, Ferroviária, 15 de Piracicaba, Velo Clube, Portuguesa Santista, Juventus e Linense. Cara, e pra quem gosta do futebol do interior, os tradicionais do interior, esse G8 tá maravilhoso. Tá, né? ó. São Bento, São José, Ferroviária, 15... Velo? Mas eu coloco os Juventus aí, os super tradicionais. O Velo tem uma tradição importante também, mas em relação a esses que eu citei, cara, bacana. Ficou faltando só o que tá em 10º ali, mas pode entrar no Noroeste, G8, que também tem que é o Norusca tradição. de Bauru, né? Mas também de 16 clubes, 8 se classificam. Outro dia estávamos falando do Primavera, um possível rebaixado. Hoje o Primavera faz as contas para se O classificar. William Cabelo mandou pra mim aqui a matemática do Primavera. E ela não é tão difícil, não. Se o Primavera conseguir classificar, eu apresento o programa de cueca. O Primavera vencer a Ferroviária em Araraquara. Que cena lamentável. Nossa, eu não venho, tá? Porque eu não tenho nada a ver com isso. Ó, o Cabelo tá se defendendo aqui, o Cabelo. Fala, galera, não estava no Primavera ontem, viu o jogo de casa. Veio forte. Inclusive agora, ganhou, né? agora estou assistindo Portugal, Belecenenses e Leixões. O jogo está 1-1. Legal. Era o programa para uma segunda. Ele mandou aqui, ó. O Primavera para se classificar. Vencer a Ferroviária em Araraquara, que já é difícil. Já foi, já para aí. E ocorrer pelo menos 2 de 3 situações abaixo. O Noroeste esquece. não vencer o Taubaté em Bauru. Foi. O Juventus não vencer o Oeste em Campinas. O jogo vai ser aqui. E o Rio Claro não vencer o 15 em Piracicaba. OBS. A partida Portuguesa Santista e Linense não interessa ao Primavera. Sorte a Indaiatuba, que nos abraça. Mas a permanência Será que já depois... tem que ser comemorada. Será que depois de Oeste Itápolis, Oeste Barueri, teremos Oeste Campinas agora? Porque o Oeste está mandando todos os jogos em Campinas agora. Será que tem algum interesse de alguns empresários na aquisição desse time? Difícil. Já mudou duas vezes de cidade, agora tá jogando todo em Campinas. Mas agora a sua parceira lá comprou a Arena Barueri, eles não podem jogar lá, tem que pagar pra jogar, não é isso? Porque ele então não mudar de cidade, né? Porque ela arrendou, né? Ela arrendou, então agora o estádio é dela. E o Oeste acho que não tem bala pra ficar pagando toda hora. Aí precisa De sentar repente e há um organizar, acordo com o né? Guarani e tal, um acordo mais tranquilo, né? Que não seja tão pesado por jogar na Arena Barueri. Joga naquele estádio da USP lá, não tem um estádio da USP Tem, lá, só que gigante? teria que reformar, já foi decisão de Copa São Paulo lá. Ibirapuera. O ouvinte tá falando aqui que o Matias Rojas processou o Corinthians em 40 milhões de O reais. Matias Rojas agora tá valendo o Vai Léo pro Santos, Transferban, hein, Timão? Santos, que tá no Guarani também, entrou com uma ação. O Juliano entrou com uma ação. Também, o time não tem dinheiro. Aí vem o presidente e fica fazendo um monte de promessa aí. O Corinthians tá louco, virou bagunça. Eu vou pro intervalo agora. E o ex-presidente batendo boca na internet, né? O ex-presidente batendo boca na internet. Não sei não. O Duílio. Duílio? Tá. Você não viu isso? Não vi não.
Boa tarde, amigos do Arena disposto, CBN. Por que o Palmeiras joga no sábado e não no domingo? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou até pro intervalo para tentar pegar essa resposta para você, tá bom? Já voltamos. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Arena CBN. 4h56, voltamos com o nosso Arena CBN e queria pedir desculpa ao ouvinte, ainda não descobri por que o jogo do Palmeiras é no sábado e não no domingo, mas nós vamos tentar. Tarde, tô atrasado, liguei agora passando para desejar uma ótima semana a todos e vai peixe. Só pelo vai peixe, viu, Vaz? Eu aceito o seu mesmo atrasado, boa tarde. Midiáticos do Arena CBN. Alguma diretoria dos clubes da FPF tem que rodar a baiana para mudar esse regulamento. Esdrúxulo, com Português se classificando com 20 pontos e São Bernardo. Português se classificando com 10 pontos, São Bernardo com mais de que o dobro dos pontos está fora. O certo é todo mundo contra todo mundo e depois o famoso primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo e por aí vai. O Léo do Centro que mandou pra gente. Obrigado pelo seu desabafo, Léo. Tá bom? Mas a gente concorda, tem que ser todo mundo contra todo mundo, sem essa história de 4 grupos, de já priorizando os famosos Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, e sim, quem é melhor estará na próxima fase, quem não é, fica de fora, essa aqui é a grande realidade. Bom, 4h57, tem mais 2 áudios aí antes da gente abrir o sarcófago. Boa tarde, pessoal. Se tinha alguém fazendo um jogo aí pra prejudicar o Guarani ou a Ponte, sei lá, é a torcida e a diretoria da Ponte, porque jogadores e técnico, amanhã ou depois eles podem estar jogando tudo no Guarani. Isso é verdade. As coisas mudam, né? Geraldo de Hortolândia. Valeu, Geraldo, mas não. Do diretoria, eu acho que cara, não. Eu não é mais pra torcida. Eliel, você conviveu o Lupe, vestiário, amigo de jogador. Eu não imagino alguém fazendo uma preleção, uma palestra. Tia, hein? Tem? Não, tem não. Tá, pelo amor de Deus. Gente, obrigado. Gente, hoje nós vamos perder. Vamos perder porque lá em Campinas, cara, sinceramente, não dá pra imaginar. Vamos perder e correr risco de ser eliminado ainda também. Jogou mal. Não dá pra imaginar. Vamos abrir o sarcófago então, meu caro Nilson Belisário. Hoje a moda antiga, hein? Perdemos o Guerreiro, né? Fica lá no campo do Primavera batendo tambor e aí não vem trabalhar. Mas tudo bem. A vida é uma roda gigante. Passado é passado, presente é presente, futuro é incerto. Só na caixa! Desfaz o vento, o que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Essa é Jota Quest. Essa música é do grupo Skank. Cara, vai dar problema. E o nome da canção se chama Resposta. E essa música, ela foi lançada no mesmo ano do sarcófago de hoje, que envolve a Ponte Preta. Essa música foi lançada em 98. Contra o Bragantino. A Ponte tinha no seu time, na verdade, o Bragantino, sabe quem que o Bragantino tinha, Carlão? Quem? Lincoln. Jamur. Entregou, 98. O Léo falou 98, então vamos cercar. Você vai em que ano? 99. Você vai em 90? Você tem certeza? Da última vez que ele cercou, vocês erraram por 10 anos, hein? E você, ô Scheibe? 2000. Cercou bem, hein?
Ou não, né? É porque faltou o 97. 97 ninguém vai? Cercar, o Chay, quando eu dou um número, tem que um no pré e o outro no pós. Já tá foi, bom? já foi. Mas em 97 a Ponte estava na Série B, não sei se Já foi. Não tem como voltar Tá bom, atrás. então vamos pro VT do jogo? Não tem VT Ah, do não jogo. tem VT? O rapaz do VT pegou um atestado aí de 16 anos. Torcer pra não ser vitalício. Sumiu. Olha lá, aí fica mandando mensagem. Não adianta mandar mensagem. Volta amanhã, Cabelão, volta. Minha mãe ouve seus amigos, ouve os amigos. Quando eu ia na praia, minha mãe falava, água no umbigo, sinal de perigo. Rasga esse negócio aí e volta, vambora. Vamos lá. Alguém disse 97? Não. Ah, mas que coisa boa, hein? Porque não foi 97, foi 98. Acertei! Que bom, hein? A Ponte Preta enfrentou o Bragantino no dia 11 de março de 1998. O estádio Moisés Lucarelli. A Macaca venceu por 1-0. O gol foi marcado, sabe por quem? Claudinho, aos 36 Olha, o Claudinho minutos depois do foi pro primeiro tempo. Bragantino. Ídolo Claudinho. A Ponte Preta de Jefferson, Dionísio, João Marcelo, Baresi e Serginho, depois Ataliba. Fábio Luciano, Ezequiel, Griso, depois Marcão e Claudinho. Celinho, depois Juliano e Regis. O técnico era o Cassiá. O Bragantino de Alex, Jamur, depois Nando, Índio, Janilson e Beribé. Se eu falasse Beribé, vocês iam lá pra trás, né? Beribé, sei lá. Beribé. Edson Baiano, Genilson Pereira e Luciano, depois Everaldo, Geraldo e Ney Júnior, o técnico José Teixeira. Ponte Preta 1, Bragantino 0, sarcófago do dia 11 de março. Pode fechar, Rei de Portugal. Eu queria, pra gente fechar, um palpite de cada um de vocês antes da gente ir embora. Vamos lá. Até porque nós temos os campeonatos nacionais rolando. Imagino que Carlão de Freitas, Operário e Azures, Paranaense, quartas de final. É de Gilson Klein, Azures. Campeonato Mineiro, meu caro Antônio Lupe, Ipatinga e Democrata de Governador Valadares. Até porque... Semifinal, hein? Governador Valadares nos abraça, Democrata. Campeonato Capixaba, quartas de final, Fábio Scheibe, Vitória do Espírito Santo ou Real Noroeste? Real Noroeste, com certeza. Mais um pra você, Carlão, Amapaense, Independente do Amapá ou Trem? Trem. Pra você, Lupe, Goianão, quartas de final, hein? Atlético Goianiense ou Goiatuba? Meu Atlético, meu estandarte, você tem a força de um dragão atlético. Então tá certo, fechamos. Lá de Campinas. Um internacional pra você, meu caro Carlão. Então vai. Almeria e Sevilha. O Sevilha fica com coisa com o Vinícius Júnior, é Almeria. Chelsea ou Newcastle, Fábio Scheibe? Newcastle. E eu não vou ser injusto e não pôr o internacional pra você, Lupe, Lazio ou Udinese? Como não arriscar esse palpite na Udinese, né? É isso aí. Então vamos zebra, né? Valeu. Terminou, pastor? Não, tem mais um. Gil Vicente ou Chaves? Vamos no Chaves. Chaves. Até porque eu nem conheço esse estado de Gil aí. O Chaves é só o último colocado do Campeonato Português. Então, aí na escuta. Mas vamos nesse aí, hein? Pra quem tá chegando agora, o jogo da Ponte contra a equipe do Palmeiras é sabadão, às 18 horas, mais conhecidas também como 6 horas da noite, lá na Arena Barueri. No sábado, você já sabe, tem transmissão da CBN Campinas. Os outros jogos, todos ficaram pro domingo. Às 4 da tarde tem Bragantino e São Paulo lá no Morumbis. Às 6 horas da noite, a gente tem o jogo... Bragantino Inter de Limeira. Isso, Bragantino Inter de Limeira, perdão, lá no Morumbis. Não, no Abia Bichedi. Bragantino Inter de Limeira. O Bragantino é no Abia Bichedi. O São Paulo pega o Novo Horizontino no Morumbis. Sim. E aí, às 18 horas, tem a Inter de Limeira contra a equipe do Bragantino, no Nabizão. E às 20h15, nós teremos o jogo do Jabaquara Santos, do São Vicente. Do Santos contra a Portuguesa na Vila Belmiro. Mas o jogo que importa mesmo é do Palmeiras e da Ponte, esse é no sábado. Esse não muda. Tchau, vambora. Que confusão, hein, cara? Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br